Então nós hoje vamos pegar neste tema que é ler os Evangelhos em contexto. O que é que significa isto? Significa não ler os Evangelhos fora de contexto. O que é que pode ser ler os Evangelhos fora de contexto? É isolarmos, por um lado, isolarmos as frases e darmos um sentido que pode ter lógica, mas não fazer sentido fora do contexto, ser um sentido diferente daquele que tem lá no versículo e no conjunto de versículos e no livro em questão. Isto quer dizer, por exemplo, que não é a mesma coisa ler São Marcos e ler São Mateus. São livros diferentes. A partir do contexto autoral já é um contexto diferente. Bom, eu ainda não estou a projetar o PowerPoint. Já há pessoas a perguntar pelo PowerPoint. Ainda não começamos no PowerPoint, mas já lá vamos. Portanto, a questão aqui é de falarmos sobre os Evangelhos e tentarmos, bom, é esse o objetivo, tentarmos refletir e ler em contexto algumas passagens para depois também dizermos que a passagem não pode significar coisas muito diferentes daquilo que nós estamos a dizer. Eu acho que vocês até certo ponto vão ficar um pouco desapontados porque eu vou tentar fazer um trabalho muito simples. Portanto, não vou citar assim autores, não vou apresentar grandes esquemas, vou apresentar mais o texto dos evangelistas e vou dar algumas explicações, sim, mas não vai ser uma exposição com muita complexidade. Posto isto, vamos agora sim começar com a partilha. Ops, não é assim. Compartilhar. Olha, tu tens que me dar autorização para eu partilhar. Já apareceu aí? Ok. Muito bem, agora acho que estamos a avançar. Portanto, estamos na folha de rosto. Dê-me só licença de melhorar aqui o meu visionamento. Estamos na folha de rosto, é o título, não há muito a dizer. Tem que se ligar o apontador para ele funcionar. E agora parece-nos a questão de como surgiram os Evangelhos. Ora, naturalmente, a assunção, ou seja, o pressuposto mais natural, quando nós abrimos a página de um Evangelho e começamos a ler, o nosso pressuposto inconsciente é: isto aconteceu, Jesus depois morreu e ressuscitou, e mal Jesus morreu e ressuscitou, alguém se sentou, enquanto ainda se lembrava bem das coisas, e escreveu tudo o que se lembrou. Talvez perguntando a opinião a algum outro discípulo, e teria sido assim que surgiram os Evangelhos. Ora, isto não está completamente errado, e efetivamente alguém se sentou a escrever. Só que isso não aconteceu em menos de 40 anos. Portanto, o evangelista que escreveu mais cedo foi Marcos e terá escrito no ano, isto é a questão da cronologia, terá escrito no ano, à volta do ano 70, do primeiro século. Ora, se nós tivermos em conta que Jesus morreu em 29 ou 30 do mesmo século, façam as contas, são 70, é 30 ou é 40? É 30, não é? 30, é 40? Isto quando uma pessoa está nervosa, como é o caso, a matemática fica meio... portanto, são 40, 30... Sim, são 40. Ora, depois de nós ouvirmos que são 40 e que, por exemplo, São João escreve a partir dos anos 80 e eventualmente até durante os anos 90, aparece-nos então outra pergunta muito simples e muito óbvia que é: mas porquê é que esperaram tanto tempo? Não é? Ora,
a resposta é um pouco complicada. Enquanto os apóstolos estiveram vivos, ninguém se lembrou de escrever a vida de Jesus. Escreveram muitas outras coisas, mas não a vida de Jesus. Porquê? Porque, presumivelmente, porque aqueles que tinham estado com ele ainda estavam vivos e davam todo o tipo de detalhe sobre a vida de Jesus. Claro que não é assim tão simples, os apóstolos não chegavam ao mundo inteiro em todo o tempo. Havia coleções, que foram as primeiras coisas a aparecer, foram as coleções, aliás, em primeiro lugar, as tradições orais, melhor dizendo. Portanto, as pessoas que tinham estado com Jesus, sobretudo os discípulos, diziam de voz aquilo que tinham ouvido da boca de Jesus. E nós também vamos ver que algumas das coisas que Jesus dizia eram fáceis de memorizar. Isto tem a ver com a poética hebraica. Jesus era um hebreu, evidentemente. Jesus conhecia a poética do Antigo Testamento e um fenómeno que se chama paralelismo, sobre o qual nós também vamos falar, e que ajudava sobretudo a memorizar. Isto é importante para nós termos em conta, para nós tomarmos consciência de que, apesar de não haver muita gente que sabia escrever, isso não significa que as pessoas não tivessem capacidade literária. Por capacidade literária entendemos a capacidade de memorizar texto. Se eu memorizo um texto, então eu tenho capacidade literária, mesmo que eu não saiba ler nem escrever. São duas coisas que não estão em oposição. Diga. Isto pode ter. Eu às vezes penso que isto também, como apareceram uns anos depois, devem ter utilizado muito a memória coletiva. Do que se contava, do que se dizia. Pois, só que a memória coletiva era seletiva, era limitada. Não é que uma pessoa, vamos lá ver, uma comunidade que era criada na Síria, Antioquia da Síria. São Paulo chegou lá, São Barnabé chegou lá. Fora eles, quem é que sabia alguma coisa sobre Jesus? Ninguém. Eu concordo consigo. Depois deles contarem as mesmas coisas 10, 20, 30 vezes, cria-se memória coletiva, mas não se sobrepõe ao início, ou seja, aos testemunhos essenciais, que é isso que eu estou aqui a tentar defender. Portanto, o que nós estamos a dizer também não significa que uma coisa tenha de estar certa e a outra totalmente errada. São facetas da mesma moeda. Diga. Se São Marcos foi o primeiro, São Lucas acompanhou. Calma, nós já vamos chegar lá. Nós já vamos tentar chegar lá. Isto, vamos seguir os passos por ordem. O que é que aconteceu então que fez com que se começassem a escrever os Evangelhos? O fator determinante para que se escrevessem os Evangelhos foi a morte dos apóstolos. Então, o que é que existia à altura da morte dos apóstolos? Coleções de ditos de Jesus, tradições orais, que em grande parte tinham passado para ser coleções de ditos de Jesus. Isto não é uma coisa muito óbvia, mas é aquilo que a exegese diz. E também o relato da paixão. O relato da paixão já estaria elaborado desde o primeiro tempo. Não parece muito lógico, mas efetivamente a paixão de Cristo é o centro da nossa fé. Porque é que nós sabemos, que é um dado independente, porque é que nós sabemos que desde o início se começou a escrever o relato da paixão? Porque os relatos da paixão que nós temos nos 4 Evangelhos são ao mesmo tempo bastante semelhantes o suficiente para se ter de postular, para se ter de criar, portanto, colocar seriamente a hipótese de que o relato da paixão espalhou-se muito cedo, muito depressa, porque os Evangelhos não foram todos escritos nos mesmos lugares e, portanto, num mundo em que não há código Morse, nem cartas como as conhecemos hoje, nem outras coisas que nós temos hoje, vamos dizer, se em África se está a dizer exatamente a mesma coisa que se está a dizer em Roma ou em Espanha, isto não é fácil de explicar na sociedade deste tempo.
Bom, vamos avançando. Voltando ao início, o que é que fez com que alguém escrevesse, ou 4 pessoas escrevessem os Evangelhos? Os apóstolos tinham todos morrido. Só aí é que se começa a chegar à conclusão, alguém terá pensado o equivalente a não podemos continuar nesta indefinição. Precisamos de 1 ou 2 livros que, quando a gente quiser saber coisas sobre Jesus, só precisamos desse livro. Então aparece o primeiro, Marcos, e depois vão aparecendo os outros também. Respondendo à questão daquela senhora, Filomena, não foi? O seu nome é muito bonito, sabe isso? Respondendo à sua questão, São Lucas escreveu meados dos anos 80, é o que se acredita. Assim como São Mateus, também meados dos anos 80. O que eu estou a dizer também tem o seu quê de incorreto, porque as tradições de cada evangelista não apareceram de um momento para o outro a meados dos anos 80. Estamos a falar das versões finais do trabalho. Mas eu tinha a ideia que ele acompanhava São Paulo e escrevia. Também já vamos chegar lá. Entretanto, vocês estão a ver aqui, é sobretudo São Marcos, que terá sido escrito, segundo a tradição, em Roma, que usa expressões aramaicas, ou hebraicas, como o caso de Rabuni, ou expressões talita kum, que eu sempre achei muito curioso que se diga a Bíblia, ou seja, o próprio São Marcos traduz talita kum, diz que traduzido significa menina, eu te ordeno, levanta-te. É uma tradição um bocado embelezada. Talita kum significa menina, levanta-te. Não significa menina, eu te ordeno. Portanto, o próprio Marcos traduz a expressão hebraica de uma maneira assim um pouco floreada. Mas isto quer dizer, Jesus falava aramaico. Estão a ver a questão das tradições orais. O Evangelho está escrito em grego. Todos os Evangelhos estão escritos em grego. Então, como é que aparece aramaico no meio do grego? Porque as pessoas, cá está, apesar de estarem a escrever muitos anos, tinham acesso a informações e expressões que saíram efetivamente da boca de Jesus. Bom, vamos avançando. Falando na questão da cronologia, que é importante, a primeira carta aos Coríntios foi escrita nos anos 50 e vocês já começaram a pensar, 50, que luxo, é muito antes dos evangelistas. E têm toda a razão para pensar assim. Então, se eu quiser conhecer os primeiros 20 anos do pensamento cristão, eu vou ler São Paulo todo e só depois é que eu vou considerar os evangelhos. Sem prejuízo de que os evangelhos têm expressões tal e qual elas saíram da boca de Jesus. Mas se eu puder saber o que é que São Paulo nos anos 50 pensava, eu vou aproveitar ao máximo para perceber o que é que a tradição, o que é que já era a tradição no tempo de São Paulo, 20 anos depois da morte de Jesus. E o que é que temos aqui? Esta formulação é interessantíssima e é na segunda carta aos Coríntios que temos a belíssima fórmula trinitária, que é uma coisa não muito comum em São Paulo, nem nas primeiras fontes cristãs, já começa a ser mais comum nos Evangelhos. Portanto, a fórmula trinitária é Pai, Filho e Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. A gente ouve isto no início da missa. Isto é da segunda carta aos Coríntios de São Paulo. Portanto, isto é dos anos 50, uma fórmula trinitária dos anos 50 do primeiro século cristão. Da mesma forma que o texto que estamos a ver, um só é Deus, o Pai, e depois, e um só é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nos anos 50 já estava firmemente estabelecida uma profissão de fé em Deus e em Jesus. Isto é significativo do ponto de vista do desenvolvimento teológico ou cristológico no tempo de São Paulo, como a gente queira dizer. Vejam como a frase que nós vimos há pouco, que é uma definição de fé, é uma espécie de expressão de dogma, relembra aquilo que é um dogma, se quisermos usar essa expressão, sagrado para os judeus,
que é o Shema Israel. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é único, só a Ele amarás com toda a tua inteligência, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. É o que aí está. Portanto, São Paulo, isto é significativo, está a aplicar a Jesus aquilo que, por nascimento, ele sabia que só se aplicava a Deus. Ele está a meter Jesus, ele está a inserir Jesus na esfera divina. Portanto, era aqui que eu queria chegar. Nos anos 50 já se insere Jesus na esfera divina. E vocês agora têm um conflito de pensamentos que é, mas no Evangelho, o Evangelho foi escrito mais tarde, portanto, aqui há uma primazia teológica, do ponto de vista cronológico e histórico, de São Paulo. Eu não sei se as minhas tentativas de adivinhar os vossos pensamentos estão a ser bem-sucedidas, mas o que interessa é passar a mensagem de porque é que nós estamos a fazer este caminho desta maneira. Vamos ver um outro detalhe. No Salmo 22 diz o seguinte: repartem entre si as minhas vestes, sorteiam a minha túnica. No primeiro evangelista, que é São Marcos, diz o seguinte: crucificaram-no, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte para ver o que cabia a cada um. O que é que isto coincide com em cima? O repartir as vestes à sorte. Vejam que São Marcos não fala em túnica, ok? Portanto, concentrem-se no que diz o Salmo 22. Repartem as minhas vestes, sorteiam a minha túnica. São duas ações diferentes em relação a dois objetos diferentes. São Marcos, que é o primeiro a escrever, diz: repartiram as suas vestes, tirando-as à sorte. Portanto, há uma simplificação do que estava. Mas vejamos o que é que São João, que, como a gente acabou de ver, escreve muito mais tarde, ou pelo menos a última pessoa que rabiscou e corrigiu São João escreve muito mais tarde. E então diz-se o seguinte: a túnica toda tecida de uma só peça não tinha costuras. Então disseram uns aos outros: não a rasguemos, tiremo-la à sorte para ver a quem tocará. E agora o versículo final. Assim se cumpriu a Escritura, que é quase uma repetição do Salmo 22. Repartiram entre eles as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. O que é que nós estamos aqui a refletir? É que São João, muitos anos depois de São Marcos, pode ter pensado algo semelhante a: este São Marcos não fez bem a citação do Salmo 22. Eu vou inserir aqui um pequeno dado, que é o dado da túnica, para que as pessoas possam perceber que isto é uma citação do Salmo 22. Jesus realizou em si, assumiu a figura do justo perseguido. Portanto, estamos a ver aqui o surgimento de um novo detalhe que vem da citação do Antigo Testamento, que não foi estabelecido, portanto, São Marcos não quis copiar tudo, mas São João achou que São Marcos tinha copiado pouco e então quis copiar mais. Se me fizerem pergunta, mas e o que é que aconteceu às vestes de Jesus? Os soldados ficaram com elas? Os soldados não teriam, à partida, grande interesse em ficar com as vestes de um criminoso, a não ser que Jesus tivesse umas vestes muito valiosas, e Jesus tinha sido açoitado. As vestes de Jesus estavam todas ensanguentadas. Portanto, é mais razoável ver aqui o interesse teológico sobre o Antigo Testamento. Isto é só um exemplo para a gente ver como é que são escritos os Evangelhos. Vejamos outro caso. A frase que nós gostamos tanto: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que toda a gente sabe que Jesus disse quando é que Jesus disse isto? Quando estava na cruz, exatamente. Toda a gente concorda com isto. Ora, São Lucas concorda com isto. São Marcos, São Mateus e São João, aparentemente, nunca ouviram dizer que Jesus, no alto da cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque vocês podem fazer essa experiência, nós fazemos essa experiência todos os anos pela Páscoa. Quando ouvimos a paixão de São Marcos, nós convencemos: assim é que aconteceu. Isto é que é o relato da paixão de Jesus. Este é mais curto.
Isto é uma coisa que eu às vezes penso. Mas depois, quando é o dia de ouvir a paixão segundo São João, a gente fica, isto é que é o relato da paixão. Este tem aqui os detalhes, tem aqui os coros. Há aqui uma riqueza que São Marcos não tem. Quando a gente ouve São Lucas, em que só aí Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e tem um diálogo misericordioso com o mau ladrão e promete ao mau ladrão que vai para o céu, nós também ficamos assim, não, este é que é o relato definitivo da paixão de Jesus. Os outros não são tão bons como este. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós estamos a ler um evangelista, nós ligamos-nos à sua mensagem. Não é igual, eles não são iguais, mas não estão em oposição entre si se nós soubermos ler e respeitar o trabalho de cada um e a inspiração e a fé que cada um, ou os aspectos diferentes da fé que eles transmitem de maneiras ligeiramente diferentes. Se mais alguém tiver alguma pergunta, já agora eu saliento isto. Porque é que no alto da cruz Jesus é super misericordioso? A resposta correta é, estamos no Evangelho de Lucas, é o Evangelho da misericórdia. Não é que nos outros não seja, mas este é o evangelista da misericórdia. Aliás, até se diz que aquele célebre episódio da mulher adúltera que é trazida a Jesus para ser apedrejada, que seria original de qual evangelho? De Lucas. Vocês lembram-se que Jesus, portanto, evita a morte por apedrejamento da mulher. Jesus é misericordioso. Onde é que Jesus é mais misericordioso? Naturalmente, em Lucas. Mas isso é uma questão de crítica textual que eu não me vou meter por aí. Bom, vamos avançando. Ora, isto significa que realmente as pessoas que nós chamamos de evangelistas eram, sobretudo, não escritores, mas sim compiladores. É um pouco, eles teriam todos, diante de si, folhas de papiro ou de outro tipo de material, com informações sobre Jesus, e eles, antes de existirem computadores, fizeram um trabalho extraordinário de dar ordem e às vezes mudar algumas palavras, como nós já vimos, inserir algumas informações que constituem uma explicação para que quem lê... Atenção, talvez isto seja a coisa mais importante que eu vou dizer aqui esta noite. Os evangelhos não foram escritos para serem lidos ou ouvidos uma vez. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A ideia de que a gente possa ou deva ler uma frase do Evangelho, mesmo por essencial que ela seja, vamos dizer uma frase super essencial de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Esta frase não pode ser tirada do seu contexto e ser transformada, porque é passível de ser transformada num slogan. A palavra amor, não é preciso explicar, pode significar tudo e mais alguma coisa, pode significar tudo e não significar nada. Portanto, se tiramos do contexto, qualquer frase, por simples que ela pareça no seu contexto, qualquer frase pode ser falsificada. Portanto, é necessário sempre ver e explicar o sentido desta frase neste momento e neste contexto. E quantas mais vezes se lê, melhor se percebe o contexto, o subtexto e outras expressões que a gente queira usar de qualquer frase. Bom, há exemplos clássicos de contradições. O seu padre Ricardo, outro dia, falava-nos aqui do concordismo. Um dos aspectos do concordismo é quando, podemos aplicar a isto que nós temos aqui. As discrepâncias à ascensão. Ora, São Lucas escreve no seu Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, diz que Jesus esteve com os discípulos de Emaús, voltaram todos para com os discípulos que estavam em Jerusalém e, ato contínuo, Jesus sobe ao céu. Depois começa o outro livro, o livro dos Atos dos Apóstolos, que na Bíblia está a seguir a São João, e o mesmo Lucas diz, Jesus esteve com eles durante 40 dias e depois subiu ao céu. Ora, o concordismo, que seria um abuso,
e não faz sentido. O concordismo seria dizer, sim, foi no mesmo, é tentar conciliar o inconciliável, dizer que está tudo certo. Embora 40 dias sejam 40 dias e menos de 24 horas seja menos do que um dia. Jesus ressuscita de manhã, sobe ao céu à noite. Não são 40 dias. Ora, o que é que isto também nos ajuda a amadurecer a nossa fé? A Bíblia não foi escrita por jornalistas, foi escrita, sim, muitos anos depois, por pessoas de fé, teólogos, que em grande parte aplicavam já à sua realidade e às suas comunidades aquilo que era a mensagem de Jesus. Portanto, para a nossa mentalidade científica são coisas inconciliáveis. Para o tempo em que Jesus e os discípulos viveram e para os evangelistas, não são de todo informações significativas. Bom, porque é que São Lucas evoluiu no seu pensamento sobre a ascensão? Porque é que ele inseriu o número 40? A resposta é super fácil. Esta é de primeiro ano de escola, isto é uma pergunta da primária. Na Bíblia, tudo o que é importante demora 40 dias a acontecer. 40 dias, 40 anos. E a gente começa a pensar montes de coisas. Até este dia de Jesus no deserto foi de 40 dias, segundo o início dos Evangelhos. Outra questão é a purificação do templo, mas a gente vai avançando. É porque a purificação do templo, para sermos claros, é quando Jesus pega no chicote e faz aquele banzé muito grande na esplanada do templo e fica toda a gente sem perceber o que é que se passa, e Jesus está a fazer um ato profético muito forte, como os profetas faziam coisas assim um pouco exageradas. Jesus também faz uma coisa exagerada, mas que tem um sentido. A pergunta é, seguimos os sinóticos, isto aconteceu quando Jesus está em Jerusalém e já tem talvez uma semana de vida, ou aconteceu como está em São João, no capítulo 2, ou seja, Jesus, ainda faltam 3 anos para a sua morte e paixão, e Jesus já está a purificar o templo. Também há uma resposta simples para isso. Em São João, porque ele escreve mais tarde, a oposição entre Jesus e os judeus está completamente exacerbada, até porque o próprio templo já tinha sido destruído. Portanto, há uma consistência narrativa um pouco diferente. Bom, nós vamos avançando, que é para também não demorarmos muito. E agora sim, entramos na questão dos títulos e dos autores dos Evangelhos. Os títulos são, em grego, katamarkon, portanto, segundo São Marcos, como estamos habituados a dizer. Temos aqui um pequeno problema, é que durante o primeiro século não existe esta introdução, não há títulos, não há este katamarkon ou matean, não há nada disto. Portanto, o original não tinha estes títulos. Com o passar dos anos, introduziram-se esses títulos. Agora temos que fazer uma distinção, que também toca com aquilo que o Sr. Padre Ricardo disse o outro dia. David, muitas vezes nós esquecemos que a profissão de David era pastor. Mas se nós abrirmos a Bíblia, David era um grande músico e era um grande poeta, compositor de salmos. Ora, é um pouco difícil acreditar nisso, porque David não sabia provavelmente ler nem escrever. Foi o primeiro rei, depois Salomão era sábio, provavelmente isso significa que ele sabia ler e escrever. Mas o pai, que andava com as ovelhas e com as cabras, seria assim uma pessoa com grandes estudos? Provavelmente não. Mas quem lê a Bíblia, os salmos, está tudo, Salmo de David, e a gente fica a pensar, este David era uma grande cabeça. Ou então, estamos enganados, e o que aconteceu foi, como David era um rei muito importante, então quem encontrava um salmo e queria que ele fosse cantado no templo, ou quando se pensava num salmo que era muito conhecido e não se sabia quem é que o tinha escrito, quem é que tinha escrito um salmo tão bonito, quem é que o escreveu e fez a música? Foi o rei David, com certeza. Salomão, que era sábio, aparece o livro do Cântico dos Cânticos. Quem é que escreveu o livro do Cântico dos Cânticos?
Não se vai dizer que foi um Zé Ninguém ou um pastor qualquer. Não, foi Salomão que escreveu o Cântico dos Cânticos. Transpondo para o Novo Testamento. Quem é que escreveu este Evangelho que fala tão bem da lei dos judeus? Jesus sobe à montanha, parece o novo Moisés, e faz um sermão da montanha que nós lemos na liturgia deste dia 1 de novembro. Quem é que escreveu este Evangelho? Foi o fulano que ninguém conhece? Não, foi o apóstolo Mateus que escreveu. Quem é que escreveu o Evangelho de Marcos? Portanto, que aparece esse nome Marcos. Quem é que escreveu o Evangelho antes dele ter título? Depois é que se dá o título. Quem é que escreveu? Bem, não foi uma pessoa qualquer, foi o sobrinho do Barnabé que tinha trabalhado com São Paulo e que a tradição diz que ele esteve em Roma com São Pedro. A questão é que, efetivamente, o Evangelho de Marcos tem muito mais influência de São Paulo do que São Pedro. Portanto, aqui há a diferença da nossa mentalidade em que o pelágio é uma espécie de crime grave. Quando se queria, como era a tradição do Antigo Testamento, quando se queria dar autoridade a um livro, dizia-se, olha, foi fulano que escreveu este livro. E assim nós podemos interpretar, mas vejam como a Bíblia está cheia desta pseudo-epigrafia. Ok, espera, volto atrás. Aqui em questão aqui em São Mateus. Porque há um Papias que o seu testemunho, Papias teria sido um bispo do princípio do século II, portanto a partir do ano 100. E é o Papias que fala no João Marcos, como sendo o autor do Evangelho de Marcos, e fala do Mateus como sendo o autor do Evangelho de Mateus. Mas vejam o que é que ele diz. Mateus compôs os ditos, isto é a citação indireta do que ele diz. Os ditos de Jesus em hebraico e aramaico. A expressão que ele usa em grego é hebraisti, que também pode ser traduzida como a moda hebraica. Mas como se falava era o aramaico, ele pode querer dizer aramaico também. Mas o que ele está a dizer é: Mateus escreveu os ditos de Jesus, não é um evangelho, atenção, porque os evangelhos têm ações e ditos. Os ditos, as coleções de ditos são uma coisa completamente diferente. O que é que o Papias está a dizer no princípio do século II? Mateus escreveu os ditos de Jesus e cada um em hebraico ou aramaico. Como é que isto sai daqui agora? E cada um os traduz como pôde. Ora, isto é problemático, porque o Evangelho de Mateus não está em aramaico nem em hebraico, está em grego. E está em bom grego, não está em grego que pareça ser, ao contrário de Marcos, um grego que está cheio de expressões de aramaico, que podem ter saído da boca de Jesus. É um Evangelho mais elaborado. É possível que o apóstolo Mateus tenha feito uma coleção de ditos. É muito difícil que o Evangelho que nós conhecemos de Mateus seja essa coleção de ditos escrita em hebraico. Não é difícil, é impossível. Até porque façamos o mesmo raciocínio que fizemos há pouco. O Evangelho, a pessoa de Mateus, o que é que nós sabemos sobre ele? Ele era cobrador de impostos. Ele era uma pessoa muito hábil, muito sabida em fazer contas, percentagens, essas coisas. Mas ele não era um grande conhecedor da tradição do seu povo. Ou seja, o que é que estamos a dizer aqui? O escriba, que se chamaria Mateus, ou outro nome, que efetivamente compôs o Evangelho único que nós conhecemos como o Evangelho de São Mateus, era um especialista muito bom do Antigo Testamento. O que é que quer dizer um especialista muito bom? Era uma pessoa que sabia livros e livros do Antigo Testamento de cor. Tinham acesso, eles não tinham computadores, tinham acesso direto na sua memória a livros e livros do Antigo Testamento.
Isto é um trabalho de uma vida. Quem não teve essa educação vai ter que pedir uma segunda vida para ganhar esta competência. O que é que estamos a dizer? E isto é o que a Igreja Católica, isto é o que os exegetas católicos dizem. É mais fácil admitir que se trata de pseudoepigrafia por motivo apologético. A mesma coisa que acontecia com os Salmos de David e com o Cântico dos Cânticos de Salomão. Bom, vamos avançando. Ok. Isto aqui, agora isto é um bocadinho a Levi, isto é um bocadinho a escriba Mateus. Isto é técnico e se vocês perceberem a base disto que eu vou explicar, vocês são especialistas do Novo Testamento e dos sinóticos. Eu vou tentar ser o mais simples possível, mas é só explicar isto. Vocês estão a ver bem as cores, estão? É porque se não virem bem as cores, torna-se mais complicado. Ora bem, nós temos o Evangelho de Marcos em cima, certo? Está em inglês, mas Marcos. E depois temos Lucas abaixo à esquerda e Mateus abaixo à direita. A roxo está em Marcos 76% do seu Evangelho, correto? Vocês têm que se concentrar. 76% do seu Evangelho, que a roxo é 41% do Evangelho de Lucas. Correto? Estão a ver Lucas? À esquerda. Isso significa que exatamente as mesmas palavras, ou muito perto disso, que constituem 76% de Marcos, estão praticamente iguais em Lucas. E em percentagem para Lucas são apenas 41% do seu Evangelho. Bom, isto é uma informação só. Mas se olharmos para Mateus, os mesmos 76%, exatamente os mesmos 76% de Marcos, são 45% de Mateus. Isto significa que, e de Lucas também, isto significa que se nós lermos esses versículos em qualquer um dos três, eles são muito semelhantes. Bom, se Marcos aqui escreveu primeiro, quem copiou por quem? Bom, o que é que nós estamos a dizer? Mateus e Lucas leram o Evangelho mais curto de todos, o de Marcos, que só tem 16 capítulos, Mateus tem 28 e Lucas tem 24. Leram-no e possivelmente tinham coleções de ditos de Jesus que tinham muitas frases de Jesus que não estavam no primeiro Evangelho e pensaram, ou alguém lhes pediu, porque é que vocês não fazem um Evangelho mais comprido, mais cheio, mais completo? Por isso é que o Evangelho de Marcos, durante 1900 anos, foi pouco conhecido, porque era curto. Para que ler Marcos, se pode ler Mateus, que tem muito mais coisas, está muito mais completo. A mesma coisa sobre Lucas. E agora, aqui há uma outra questão, que é, Lucas e Mateus não conheciam o trabalho um do outro, trabalharam de forma independente. Como é que nós sabemos isso? É porque, apesar de eles terem o mesmo material, ou uma parte de material que está em Marcos, a maneira como eles escrevem demonstra que eles não conhecem o trabalho um do outro. Portanto, é impossível que Lucas tenha escrito com Marcos na mão e Mateus na mão. Porquê? E eu já vou deixar estas coisas assim um pouco técnicas. É uma questão de se comparar os evangelhos, sobretudo de Marcos e de Mateus. Ou até melhor, os de Mateus e de Lucas. O material que eles têm, que coincide com o de Marcos, tem que ter sido usado de forma independente, porque eles mudam muitas palavras, mas nunca coincidem nas palavras que mudam. Ou seja, não há nada, apesar de serem na prática os mesmos versículos, não há nenhuma ocasião em que se possa dizer
Mateus aqui tanto pode ter copiado por Marcos como por Lucas. Não sei se me estou a fazer compreender. Portanto, uma análise detalhada diz assim: eles estão a copiar de Marcos, mas eles não conhecem o trabalho do outro. Se eles conhecessem o trabalho do outro, uma vez que outra, haviam de copiar o trabalho um do outro e não estar só a olhar para Marcos, apesar de serem versículos muito semelhantes. Bom, eu sei que isto é assim um bocadinho mais... Desculpe? Eu ia saltar isso, que é para não complicar, mas eu posso fazer isso um pequeno aceno, que é... Há uma fonte que se chama Q9, que significa fonte em alemão, e que é o material que é a dupla tradição. É o que temos aí azul, 23, a dupla tradição, 23% de Lucas, também constitui 25% de Mateus. Aí eles estão a seguir uma fonte de ditos semelhante àquilo que Mateus pode ter escrito em aramaico, mas também copiam dessa fonte de forma independente. Um fenómeno semelhante àquilo que dissemos sobre a relação do material que eles têm com Marcos. Eu agora não posso explicar isto, tinha que dar exemplos e também não vim preparado para isso. Isso é só fazer assim, até para vocês não ficarem assustados com isto. Vamos para a frente. Agora vamos falar sobre os fariseus e aqui entramos mais, isto foi uma introdução assim um pouco para introduzir, para dar o panorama geral. Vamos entrar agora em mais detalhe e vamos falar então sobre uma série de contextos. Um dos contextos é a sociedade. Não é a mesma coisa a gente dizer numa sociedade onde existe a escravatura não acabou há muito tempo, não é? Se eu disser numa sociedade onde existe escravatura, a liberdade é muito importante, tem um peso. Se eu disser numa sociedade onde a escravatura foi abolida, tem um peso muito diferente. Vocês percebem onde é que eu quero chegar? Ora, a questão dos grupos religiosos é uma questão também essencial. Se nós não sabemos quem são os fariseus, então como é que vamos perceber o que é que Jesus tem contra os fariseus e o que é que os fariseus têm contra Jesus? Bom, então, simplificando, isto não é uma exposição aprofundadíssima, mas simplificando, quem são os fariseus? São pessoas que têm esta concepção. Deus foi... Mas isto está de acordo com o Antigo Testamento, eles não inventaram isto. Deus exige-nos muitas coisas. Quem quer agradar a Deus tem de estar atento a muitas regras e tem de sabê-las de cor, estudá-las e fazer o possível por seguir essas regras. E isto pode demorar o dia todo. Portanto, fazer a vontade de... Isto pode demorar o dia todo. Há regras para tudo, porque Deus é uma pessoa exigente. Bom, pois já aí isto tem o seu aspecto assim um pouco mais engraçado. É que depois deles se convencerem, isto são séculos de tradição, se convencerem que Deus estava sempre a exigir coisas, eles deduziram, se Deus é exigente, há coisas que Deus com certeza quer, mas que não estão na Bíblia, mas que têm toda a lógica, portanto a gente vai acrescentar. O outro dia aqui não foi o Sr. Padre Ricardo, foi o Anselmo, é que deu uma sugestão de leitura, ordem de leitura e tu meteste ali logo de início, mas depois fizeste a salvaguarda. Pentateuco, Levítico, Deuteronômio. Estes devem ser sempre os últimos livros a ler da Bíblia e só se leem para se dizer, eu li mesmo tudo. Porque são tantas regras, tantos procedimentos, que é cansativo ler, quanto mais fazer aquilo. Ora, os fariseus eram rigorosos e acrescentavam ainda porque, um pouco quase como se fosse, Deus não disse, mas bem podia ter dito. E então, nós vamos fazer aquilo também que Deus podia ter dito. Desculpe? Para dar jeito a eles. Não é para dar jeito a eles,
A gente já vai chegar aí. Ora bem, porque este é o capítulo 7º de Marcos, e aqui Jesus e os fariseus chocam. E Jesus é que começa as hostilidades. Jesus é provocado por causa da questão de lavar as mãos, mas Jesus nitidamente passa ao ataque. É isto que temos aí. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoar o pai ou a mãe seja punido de morte. Isto é Jesus a acusar. Vós, porém, dizeis: se alguém afirmar ao pai ou à mãe, declaro o Corban, isto é, oferta ao Senhor, portanto, oferta para levar para o templo, aquilo que poderias receber de mim, nada mais lhe deixais fazer por ser pai ou por sua mãe, anulando a palavra de Deus com a tradição que tendes transmitido. É mandamento respeitar o pai e a mãe, cuidar deles também, sobretudo na velhice. Jesus está a acusar esta gente de, quando o pai ou a mãe estão necessitados, eles têm dinheiro, qualquer coisa, e dizem assim: meu pai e minha mãe precisam disto para não passar fome, mas é consagrar isto no templo, vou fazer uma promessa com isso, uma oferta ao templo, e agora meu pai e minha mãe ficam sem comer e eu fico bonito que fiz a oferta no templo. Isto é o que nós assumimos e é o que parece que Jesus está a dizer. Mas Jesus não está a dizer isto. Jesus está a dizer alguma coisa bastante diferente, e o procedimento dos fariseus também não era esta caricatura que eu fiz. Não, é bastante diferente. Deixa-me passar ao slide a seguir. O primeiro dado é: o que é este Corban? Qualquer oferta que se faça no templo é Corban. Corban não é uma lei especial para fazer uma espécie de zona franca, em que não se paga impostos nas relações familiares. Não, o Corban é um cordeiro, uma pomba que se dê para o templo, tudo isso é Corban. Portanto, o Corban é uma coisa como outra qualquer que é consagrada ao templo. A ideia dos fariseus, a ver se a gente esclarece bem, é a seguinte: nós temos que dar, segundo aquilo que está na lei, 1/10, os dízimos e as primícias da terra, das colheitas. Isto é tudo para Deus. Isto é aquilo que Deus nos exige. Isto tem de ser feito. Bom, não é preciso a gente pensar muito. A comida, as colheitas não esticam. Uma casa que tenha muita gente a comer, às vezes, pagando estes impostos, entre aspas, ao templo, a comida pode faltar. É aqui que Jesus e os fariseus não estão de acordo. Os fariseus pensam o seguinte: tem de se pagar o dízimo e tem de se, portanto, fazer as ofertas que estão prescritas na lei, custa o que custar. Se vamos passar fome ou não vamos passar fome, isso é secundário. Com Deus, por assim dizer, não se brinca, não se pode brincar. Tem de se cumprir o que está na lei. Vejam como Jesus tem um princípio bastante diferente, e Jesus demonstra aqui uma grande intransigência, porque Jesus não está apenas a dizer: eu não concordo com o que vocês pensam. Jesus está a dizer uma coisa muito diferente. Deus não concorda com aquilo que vocês dizem que é o pensamento dele. Deus não pensa assim. É como se Jesus estivesse a dizer: vocês acham que Deus passa fome se não receber os produtos da terra no templo no dia certo? Acham que Deus vai ficar com fome? Ele não vai ficar com fome. As pessoas ficam com fome. Mas está escrito na lei: se é para matar a fome, então é permitido não cumprir as obrigações religiosas. Bom, o dado de base é este, as aplicações possíveis para esta maneira de pensar de Jesus. Portanto, aqui, para não demorar muito tempo, eu diria que Jesus apresenta uma espécie de humanismo teológico. O que é isto?
É se calhar uma maneira pomposa de dizer que para Jesus o que mais vale é o mandamento do amor. Amai-vos como eu vos amei. E que isso é o cumprimento da vontade de Deus. É isso que agrada a Deus, não aquilo que se apresenta no templo. Ok, vamos avançando. Não, esta parte eu já disse. Jesus atreve-se mesmo a fazer humor com o que dizem os fariseus, porque Jesus vai falar, quando é ao sábado, não se pode fazer bem, não se pode curar uma pessoa. E se, por exemplo, uma ovelha cair num fosso, vocês não vão lá levantá-la? E uma pessoa não é mais do que uma ovelha. Eu penso que Jesus terá pelo menos sorrido quando disse isto. Quando está numa discussão teológica e diz assim, mas uma pessoa não vale mais que uma ovelha. Vocês cuidam das ovelhas, porque é que não se há de cuidar das pessoas? Aqui, às vezes nós temos, portanto, não lendo o contexto, é fácil vermos um Jesus de uma forma um pouco fria, distante. Jesus não seria uma pessoa fria e distante, era uma pessoa inteligente, bem-humorada, e calorosa também, com certeza. Pelo menos temos todos os dados para pensar isso. Portanto, estamos ainda a falar sobre os fariseus. Eles eram os separados. Eles eram as pessoas que não se misturavam com os pecadores. Eles eram a elite da elite, porque eles consideravam que eles eram santos. E o problema de Jesus em relação a eles é que Jesus acha que Deus é santo, mas não por ser separado. Deus é puro, mas não por ser separado da realidade. Esta concepção está em choque, isto é uma questão teológica, isto está em choque direto com a ideia de que se eu tocar em sangue, eu não posso entrar no templo para rezar, eu fiquei impuro, contaminei-me. Se eu tocar em sangue, se eu tocar num corpo morto, se eu tocar num suíno, é uma coisa do outro mundo, era um animal impuro. Portanto, havia todas estas regras que partiam de uma concepção de Deus com a qual, obviamente, Jesus não concorda. Vamos avançando. Descobrimos que também os escribas são inimigos declarados de Jesus. Vejam, já agora eu posso apontar, os fariseus, estou a falar do Evangelho de São Marcos, aparecem 14 vezes no Evangelho. Os escribas aparecem 21 vezes no Evangelho de São Marcos. Os escribas no Evangelho de São Marcos até aparecem antes de aparecer. Porque quando Jesus tem o primeiro ato público, o evangelista diz-nos, ficavam admirados com Jesus porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, os escribas ainda nem sequer apareceram e já estamos a falar neles. E isto também acontece em menor grau no Evangelho de Marcos. É sobre os escribas que se diz esta frase que também às vezes é tirada do contexto, mas não muitas vezes porque ninguém consegue dar sentido a esta frase, o que é um pecado contra o Espírito Santo, que é o que não tem perdão, não é? Vocês conhecem este texto. É réu de pecado eterno. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Tirado do contexto, parece que se alguém se distrair e pecar contra o Espírito Santo, pode-se confessar as vezes todas que quiser. O sacramento da reconciliação não tem efeito. É réu de pecado eterno. Podemos seguir essa interpretação literal. Ou então podemos compreender o que é que está em jogo. E o que está em jogo é que, depois da destruição do templo, no ano 70, houve um grupo religioso judaico que mais em quantidade e com mais sucesso combateu contra o movimento dos cristãos, do cristianismo nascente. Adivinhem qual foi este grupo? Eu ofereço um chocolate a quem adivinhar quem. Com certeza que foram os escribas. Portanto, na mesma altura. Considerados inteligentes, não é?
Eles eram os secretários e também os intérpretes da lei. Eram pessoas que tinham domínio da escritura. Alguns eram pessoas que escreviam cartas e tratados e outros eram pessoas que se centravam no estudo da Sagrada Escritura. Temos, portanto, o Evangelho de São Marcos a colocar numa luz muito má os escribas, porque eles negavam, no tempo em que o Evangelho estava a ser escrito e que as pessoas estavam a começar a ler o Evangelho, eles negavam que Jesus fosse Filho de Deus. Não por coincidência, no Evangelho Jesus diz: este pecado não tem perdão. Claro que é um reforço muito forte para que quem lesse o Evangelho pensasse duas vezes antes de escutar e dar crédito àquilo que efetivamente os escribas diziam. Os escribas estavam espalhados em todos os lugares onde existia cristianismo. Portanto, trata-se de contexto histórico, faz-nos compreender o Evangelho. Outro tipo de contexto é o contexto das ciências sociais. As ciências sociais, tais como fenomenologia das religiões, antropologia e outras semelhantes, estudam as normas sociais e o funcionamento das sociedades em certos tipos ou certas fases de desenvolvimento da sociedade. Jesus, vocês já repararam, as parábolas de Jesus nunca se passam na cidade. Jesus fala de árvores, de sementes, fala de homens, fala de dinheiro, que também existe, não existe só nas cidades. Jesus viveu no campo. Portanto, o contexto de Jesus é o contexto do campo. Sociedade agrícola pré-industrializada. Como é que essas sociedades funcionam? Bom, como nós temos, por exemplo, ainda o exemplo do Extremo Oriente, o conceito de honra era essencial. O que é isto de honra? Honra, como está aí dito, é o valor positivo que o grupo atribui ao indivíduo. Portanto, a pessoa indiretamente pode gerar honra para si própria ou pode ter herdado essa honra, mas a honra, em última análise, não pertence à pessoa, porque a pessoa não pode controlá-la. A honra é um pouco como o bom nome, não é? A reputação da pessoa. Se a pessoa fizer um disparate, as outras pessoas vão comentar e a própria pessoa desce na consideração. Portanto, a honra é um valor positivo, não é um valor negativo, porque quando passa ao nível negativo, passa a ser vergonha social. Bom, nós vamos avançando, para não demorarmos muito. Vamos ler então, vamos selecionar alguns pontos do filho pródigo. Todos nós sabemos que o filho pródigo, a parábola é sobre o pai, não é sobre o filho. A grande figura é realmente o pai. Primeiro ponto em que este rapaz traz, ou ataca, ou prejudica gravemente a honra do pai. Ele pede a herança e o pai está vivo. Ora, há relatos conflituantes. Por um lado, isto era permitido, mas era permitido, portanto, o filho herdar em vida, como a gente também ainda diz hoje em dia, mas desde que o pai continuasse a usufruir dos bens. Vais ficar com a casa quando eu morrer. Já está decidido, mas eu é que estou a morar na casa, para a gente se entender bem. Ora, o que é que este rapaz fez? Dá-me a parte da herança que me toca e foi à sua vida. Isto não era bom. Isto, portanto, criava uma situação, é uma afronta que ele fez ao seu pai. Portanto, é uma ofensa que ele faz, porque o pai fica muito prejudicado a nível social por causa disto. Ora, vejam eu sublinhei aí essa palavra. Ele foi para longe e começou a trabalhar para um dos cidadãos daquela terra. O que é que isto nos está a dizer? Ele chegou lá e, como a gente diz hoje em dia, ele era um imigrante ilegal. Ele não era cidadão, ele estava a trabalhar para um cidadão. Portanto, ele não ganhou prestígio nenhum. E também é fácil perceber porque ele está a tratar de porcos. Ora, a questão dos porcos era o animal que o judeu não se podia aproximar. Portanto, ele foi para longe, uma terra estrangeira. Não é uma terra que tenha uma comunidade de judeus porque não o aceitam como cidadão. Portanto, ele não pratica a sua religião.
É um ponto de vergonha para ele, para o seu país e para o seu pai. E, por outro lado, ele vai assumir uma função que é absolutamente ofensiva para a casa do seu pai. Tudo isto é muito negativo. Portanto, quando Jesus, atenção, que isto não é uma história que aconteceu, é Jesus que está a contar. Quando os ouvintes de Jesus estão a seguir isto, eles estão a pensar assim, isto está cada vez pior, cada vez pior. Esta é uma situação, efetivamente, de vergonha. Vejam como as coisas começam a mudar nas palavras do rapaz. Porque ao mesmo tempo que ele diz, eu vou ter com o meu pai dizer que já não posso ser filho, mas vejam quantas vezes ele usa a palavra pai. Eu acho que isto é a parte mais bonita do... Bom, não sei se é a parte mais bonita, mas é uma parte muito bonita desta parábola. Na mesma frase em que ele está a dizer, eu já não posso chamá-lo de pai, porque o meu pai, ele constantemente chama-o de pai. Já aqui Jesus já está a querer dizer alguma coisa, com certeza. E depois, este homem, essa palavra aqui está, o epipipto. Isso é grego, mas dá para ver, vocês conhecem a matemática, o pi é o P que está ali. Epipipto. Epipipto significa cair sobre, que na tradução aí está o lançar-se-lhe, que é uma tradução, digamos, interessante. Mas o cair sobre outra pessoa, neste contexto, é dar um abraço. Mas não é um abraço assim, às vezes há uns abraços assim, de tocar assim nas costas, e é um abraço. Não é isso. Ora, as pessoas daquele tempo que ouvem dizer que este homem correu, e até há o detalhe que é naquele tempo um homem, que eles tinham as túnicas, quando corria tinha de levantar a túnica. Tudo isto é indigno de um proprietário, de um chefe de um clã, de um chefe de família. Correr, eu li um comentário que dizia que ele obrigou-se a correr como uma mulher e que isso era uma grande vergonha também. Bom, eu não vou fazer comentários sobre essa ideia, que para nós não nos diz nada, com certeza. Mas ele corre de uma maneira que no seu tempo é declarada indigna e toca no indivíduo que esteve com os porcos. Aqui a questão dos suínos não tem que ver com o animal em si, tem que ver com o significado religioso, é o símbolo da impureza, não se podia aproximar. Ora, o pai, ao tocar neste filho, contrai ele próprio um grande nível de impureza. Portanto, o pai aqui já não é o filho que está a trazer vergonha sobre o pai, é o próprio pai que está a trazer vergonha sobre si. E para fazer uma pequena pausa, temos aqui um desenho animado, o filho pródigo que está lá ao lado dos porquinhos e que está a pensar na sua vida. A imagem mental dos ouvintes de Jesus desta parábola é isto. E para eles é uma imagem intolerável. Bom, nós vamos continuando. Temos aqui um elemento interessante e acho que bastante simples. Eu estou a tentar ser simples, não sei se estou a conseguir ser tão simples como eu queria ser, mas uma ideia essencial do tempo de Jesus é que as riquezas são uma coisa boa, ou seja, da mentalidade judaica. Vamos ver aí alguns exemplos. O Salmo 1, é logo o primeiro Salmo, tem isto a dizer: sobre o justo, o homem que obedece a Deus, é como a árvore plantada à beira da água corrente, dá fruto na estação própria e a sua folhagem não murcha. Em tudo o que faz é bem-sucedido. Ora, uma árvore plantada à beira da corrente é uma árvore que está cheia de saúde. É uma árvore que tudo lhe corre bem. É neste sentido. Portanto, a justiça que leva ao sucesso. Aqui em Provérbios diz-se o seguinte: honra o Senhor com os teus haveres, com as primícias de todos os teus rendimentos. E o que é que vai acontecer? Os teus celeiros vão encher-se de trigo, os teus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, serás rico. Avançando. Aqui vamos ler, no Deuteronômio, vamos ler só a última frase, que aqui fala-se de tesouros, da bênção de Deus, e diz o seguinte em relação ao povo: muitos povos te pedirão emprestado, mas tu
nunca pedirás emprestado. O que é isto quer dizer? És o povo de Deus, vais ser rico. Deus vai abençoar-te com a riqueza. Conhecido no deserto, por outro lado, também se faz a crítica àqueles que se tornam demasiado seguros das bênçãos que Deus lhes dê. Portanto, fala-se aqui do orgulho do coração em Oseias. Portanto, não é que não conhecessem tão bem os efeitos negativos da riqueza. Ora, chegados ao Evangelho deste dia 1, nós ouvimos Jesus dizer algo que está nitidamente em contradição, para não dizer um autêntico paradoxo com esta tradição. Felizes os pobres em espírito, que podem ser os pobres que, sendo ricos, vivem como se não fossem ricos, portanto são pobres no seu interior, vivem como se fossem pobres, são desapegados das coisas materiais. Talvez seja a melhor interpretação deste versículo. Portanto, Jesus está a dizer, bem-aventurados aqueles que não ligam às riquezas. Mas a riqueza é uma bênção de Deus, é uma recompensa de Deus. Vejamos, este Evangelho foi lido há pouco tempo, porque temos estado a ler num Evangelho de domingo, porque temos estado a ler São Marcos. Olhando em volta, Jesus disse aos discípulos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos ficam espantados. Recordam-se quando é que isto aconteceu, esta frase de Jesus? Foi há 2 semanas. Foi o homem rico que pergunta a Jesus o que é que deve ter para ganhar a vida eterna. Honra teu pai e tua mãe, não mates, não roubes, etc. Isso eu já faço desde a minha juventude. Falta-te uma coisa, vende o que tens e segue-me. E o homem foi-se embora porque era rico. E Jesus tem esta afirmação. Vejamos aqui a leitura em contexto. Todas as pessoas que estão à volta de Jesus conhecem os textos que nós acabamos de ver do Antigo Testamento. E os discípulos também. Quando Jesus diz, quem tem muitas riquezas é muito difícil entrar no reino dos céus, os discípulos ficam espantados. Jesus, presumivelmente, olha para os discípulos e vê que eles não conseguem dizer nada, então volta a explicar para eles terem certeza do que é que ele está a dizer. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Atenção, há aqui uma acentuação. Jesus está a ser muito mais claro. O camelo, fundo da agulha, é impossível. O rico, é impossível entrar no reino de Deus. E eles admiram-se ainda mais e dizem uns aos outros. Aqui eu vou parafrasear, mas é o que está aí. Se nem sequer um rico se salva, então nós? Porquê? Porque o rico é aquele que é abençoado por Deus. A riqueza é recompensa pela virtude da pessoa. Se Jesus está a dizer que os ricos não entram no reino dos céus, e Jesus obviamente que está a exagerar, Jesus sabe que está a afrontar uma ideia estabelecida e que tem que ser muito claro, tem de combatê-la com firmeza, e é isso que ele está a fazer. Jesus não diz, atenção, que a riqueza não é sinónimo de vir. É isso que ele quer dizer. Mas, usando a linguagem do seu tempo, ele é bastante intransigente. É impossível entrar um rico no reino dos céus. No reino dos céus, nenhum rico pode entrar. E as pessoas obrigam-se a pensar, bom, isto é uma maneira de pensar muito diferente. Eu já vou concluir, também uma boa notícia para vocês. Esta parte já disse. E aqui estamos já a concluir. Esta maneira de pensar de Jesus, que é contra a ideia da recompensa, que são as riquezas, que equivaleriam a uma virtude diante de Deus, a ter méritos diante de Deus, também se encontra, por exemplo, na ideia de Jesus que está aqui no nosso ecrã. Apareceram alguns galileus cujo sangue Pilatos tinha misturado com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Bom, Pilatos nós sabemos que era uma pessoa que não tinha pejo em mandar matar pessoas.
Estes galileus são da Galileia, vieram do norte, mas estamos em Jerusalém. Eles vieram ao templo, possivelmente pela Páscoa, e foram ao templo também oferecer os seus sacrifícios. Se calhar eram zelotas, ou seja, eram revoltosos, e fizeram alguma brincadeira a algum soldado romano, ou disseram alguma coisa, ou fizeram uma manifestação. Contra Roma, provavelmente. E Pilatos disse: assim, mata-se estes indivíduos. E aparece Jesus, depois, conversando com os seus discípulos, não sabemos quanto tempo depois, conversando com os seus discípulos, e diz: vocês já acham que aqueles, porque morreram violentamente, que eram mais pecadores do que os outros? Eu digo-vos que não. E aqui Jesus usa novamente um exagero. Jesus fala como se concordasse com a mentalidade daqueles que tinha diante de si, que tinham perguntado: mas porquê é que estes galileus morreram? Foi um castigo pelo pecado deles, com certeza. E Jesus diz: não foi um castigo, mas atenção, se vocês não se converterem, vocês têm a mesma sorte. Isto é uma contradição de termos, não é? Não foi castigo aquilo que aconteceu a eles. Para eles não é castigo, mas para vós vai ser. Que teologia é esta? Bom, mas continuemos a ler o que Jesus está a dizer. Jesus diz: não, eu vos digo. Bom, essa parte eu acabei de dizer. E agora, para terminar, Jesus continua: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, matando-os. Bom, vejam como Jesus não tem problema em ser intransigente e dar sempre um passo mais à frente. Os galileus alguma coisa fizeram que o Pilatos os mandou matar. Agora, estes pobres iam a passar, aconteceu uma coisa qualquer, caiu-lhes a torre em cima, não fizeram mal nenhum, quer dizer, não cometeram nenhum crime, não fizeram nenhuma manifestação, tiveram um azar muito grande, estavam a passar na hora que não deviam. Ora, a torre matou-os, eram mais culpados. Vejam a subtileza de Jesus. Agora já não são galileus, são jerusamilitas. São habitantes de Jerusalém, como algumas das pessoas que estão a ouvir Jesus. Aqui Jesus já está a mexer mais com eles, já não está a falar de pessoas que não têm nada a ver com eles, está a falar de pessoas como eles. E dizem: vocês acham que os outros que morreram assim, que eram menos pecadores do que qualquer outra pessoa, incluindo vocês? Eu digo-vos que não. Mas, se não vos converterdes, perecereis todos da mesma forma. Ora, isto obviamente significa que tem de ser interpretado que a maneira de Jesus vincar uma realidade era usar linguagem de uma certa intransigência. É a linguagem do seu tempo. Muito obrigado, eu acho que já demorei um bocadinho demais, peço desculpa. Agora, sai daqui. Oh, Jesus.